Boa noite, meu povo. Tudo bem por aí? Hoje a gente vai estar falando com Camilo Árabe sobre o Luiz Grande. Quem foi Luiz Grande? Fica com a gente, se você não sabe. Eu tô aqui colocando o PIN e vou chamar o Camilo para falar com a gente. Perfeito. Vamos lá. O Camilo não tá aqui? Ok. Vamos esperando então, enquanto vocês também chegam aqui na nossa live. Vamos ver quem tá por aqui. Ainda ninguém. O pessoal tá chegando, galera. Como é que tá aí? Tudo bem? Aqui em Londres tá um baita calor hoje. Dia lindo, céu azul, super, super bom. Esse verão que a gente tá tendo aqui em Londres. Camilo tá aqui na área. Vou chamar Camilo para entrar nessa live. Gente. Lembrando que hoje a gente vai estar com o Camilo Árabe falando sobre Luiz Grande, segunda live da nossa série falando de Bamba, que começou com a Grace Mary, bisneta da tia Ciata, na terça-feira. E hoje a gente está dando continuidade com essa série chamada Falando de Bamba, com o Camilo, que era pra gente ter aberto no domingo essa live, né? A gente tentou 40 minutos, mas não conseguimos. Era pra gente ter aberto a nossa live com o Luiz Grande e Camilo Árabe, mas não deu. Aí foi a tia Ciata, que foi ótima também, com a Grace Mary. E hoje, então, dando consequência aqui à nossa live, né? A nossa série de lives falando de Bamba, com o Camilo. Bom, Camilo, mais uma vez, obrigada por ter aceito estar aqui com a gente, né, da associação. Falo em nome de todos, para falar dessas, né, de resgatar essas memórias que a Associação Cultural e Educacional, né, do samba no Reino Unido, que é o Samba de Bamba, a gente abriu, a gente teve essa ideia, e eu, como idealizadora dela, sempre levantei essa bandeira que é importante a gente falar dessas pessoas, desses nomes, que a gente, por ser brasileiro e por ser milhões de, né, não vou nem nomear aqui, mas um só de ser brasileiro e termos como uma ligação direta ou indireta com o produto samba, quando a gente está no Brasil, e eu morando há 22 anos fora, nunca me desliguei desse produto, dessa linguagem, né? Então, eu acho muito importante, uma das coisas que eu vou brigar sempre dentro da associação é buscar pessoas como você, para que a gente possa sempre colocar a luz em cima desses nomes que são, querendo ou não, pouco falados. A gente, quando fala de samba de raiz, fala de Cartola, fala de Nelson Cavaquinho, Tia Ciata, Donga, Senhor, que são mega importantes. Eu não estou tirando a luz deles de maneira alguma, né? Mas é muito importante a gente falar, hoje em dia, de Martinho da Vila, de todos esses nomes que estão aqui perto da gente, mas acho que é muito fundamental falar dessas pessoas que fizeram o samba, que fizeram a história que contaram, e serem reverenciados, e serem tirados, né, dessa caixinha e serem mostrados ao grande público. Então agora deixa você falar, se apresenta pra gente e a gente começa a falar de Luiz. Bom, boa noite, né? Good night, né? Primeiro agradecer o convite, assim, acho que sempre fiquei muito feliz, né? E é uma obrigação falar dos nossos mestres, né? Você falou de tanta coisa aí, já vai abrindo várias janelas aqui, querendo falar, pontuar várias. Acho que as coisas não são por acaso, acho que o fato da gente não ter conseguido fazer essa live no domingo, né?
no dia do aniversário do Luiz. Tem um porquê, acho que começar com a Tia Ciata, ela faz mais sentido. O samba, acho que vem dessa semente matriarcal, né? Enfim. Aham. Então, acho que, enfim, a gente na militância aqui, eu já estou vendo vários operários aqui do coletivo chegando, Miguel, Maria. Enfim, a Ah, que gente se legal. soma aí a esses movimentos de valorização da nossa cultura, né? De tentar dar flores em vida a essa galera. E no fundo é isso que você disse, o pertencer ao samba, né? Onde a gente se encontra, enfim, com relação ao afeto, né? Ainda mais vocês aí morando mais distante do Brasil, como isso se potencializa, né? Enfim, com todo o lance da saudade, né? Mas enfim, eu acho que o samba, na sua essência, ele representa isso, né? Um Brasil que de fato a gente quer, né? De diversidade, de respeitar isso, de Jorge Amado, enfim, e por aí vai. Mas enfim, eu agradeço o convite e vamos nessa. Hoje estou preparado aqui, estou até com. Legal, não, que bom, que bom. Eu fico muito, muito feliz mesmo. Bom, então a gente vai. Quero começar a falar do Luiz Grande pela vida dele, né? Então, assim, uma das bases da associação, né, do Samba de Bamba é assim: o pessoal que está do outro lado, como tem o pessoal do sindicato, que imagino que, né, já estejam com vocês, então já sabem um pouco do que a gente vai falar. Mas tem muita gente que vem depois do nosso IGTV, né, do IGTV, para ver a história. Então tem muita gente que também está começando do beabá, está começando agora a ouvir falar de Luiz, né? Embora eu já tenha ouvido, você muito mais do que ouvido, andado nas ruas com ele, quero que a gente então comece a falar de quem foi ele, sobre a vida dele, quem foi o menino Luiz, como é que ele entra pro samba. Acho que a gente começando daí, a gente vai dar margem a muita coisa. Já. Tá, bueno. Vou tentar resumir, né? Assim, em termos, uma sinopse de abertura para quem. O Luiz, ele nasceu, ele faria 72 anos, acho que ele é de 46, 1946, nasceu no dia 26 de julho, por isso que a gente tentou fazer a live no domingo e não deu certo. Ele faleceu um dia depois do aniversário de 71 anos dele, ele faleceu em 2017. Ele nasceu em Copacabana, um bairro aqui do Rio de Janeiro, né? Ele é filho, a mãe dele era doméstica de uma casa em Copacabana. Então tinham, né, essas residências enfim, essa herança toda, né, de escravocrata enfim, aí todas essas questões. Ele nasceu ali, com 6 anos ele foi para Maricá, se eu não me engano, que é uma região oceânica, passa por lá de Niterói, né? E, enfim, ali foi, eu acho que ele comentou já alguma vez, em algum momento, que chegou a tocar em banda, assim, tinha uma introdução musical familiar também, alguma coisa, chegou a fazer algum instrumento de sopro na banda, assim, no começo da banda de exército, só que assim, quando jovem ele já foi nessa coisa de vida mesmo, de tentar, né, de sobrevivência, ele foi morar na região portuária do Rio, que é a Pedra do Sal, né? A Gamboa. Morou num cortiço lá, com aqueles casarões, enfim. E, enfim, ali ele começou acho que dar os primeiros passos, assim, como compositor, né? Ele começou a andar com uma rapaziada do Bloco Coração das Meninas lá, né? E aí, enfim, isso eu acho que ele começou a trabalhar na CADEG do ponto de vista profissional, que eu até cheguei a comentar no último papo nosso, que é uma central de distribuição de alimentos aqui do Rio de Janeiro, né, como se fosse um SEASA. E isso até ele virar taxista, que foi a profissão que ele exerceu, assim, que ele ganhou fama por isso. E aí no samba ele é um cara que é muito reconhecido entre os compositores de samba. No meio do samba ele é muito notório, né? E principalmente porque ele se encaixa numa linha do samba sincopado, né? Que é aquele DNA de Geraldo Pereira, Casquinha e ele, assim, né? Então, e de maneira resumida, ele foi gravado por nomes como Bezerra da Silva, Elza Soares, Emílio Santiago gravou,
o Bezerra da Silva foi o primeiro, assim, os primeiros sucessos foi com o Bezerra, e depois o João Nogueira grava ele, é o maior intérprete dele. E depois ele vem a formar o trio Calafrio, assim, isso curtando muito, né? Assim, ele grava naquela década de 70 e 80, que tem uma efervescência de produções, de LPs e tal. Enfim, aí depois ele forma o trio Calafrio com o Marquinhos Diniz e com o Barbeirinho do Jacarezinho, que aí eles vão fazer sucessos que vão ser interpretados pelo Zeca, que é isso, que aí nessa formação ele já se encaixa, acho que como um cronista do subúrbio do Rio de Janeiro, em específico, assim, como um cara que consegue narrar isso e se comunicar com essas pessoas, porque eles são isso, assim, e uma relação muito verdadeira que eles tinham de amizade. Então, só para ilustrar, assim, antes de te passar a bola de novo, sei lá, você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar, é, como é que é? Hoje, como é que é o primeiro? Enfim, vou lembrar já já, depois a gente. Mas é isso, são termos, são ambientes, são situações do ambiente, né, do povo mesmo, que eles captam isso, são jargões, são termos que eles acessam, eles usam isso com naturalidade porque isso é deles mesmo. Mas enfim, tá contigo aí. Eu acho que deu um resumo sobre isso. Deu um resumão legal para a gente fazer uma fotografia da persona, né? Da personalidade, de quem foi esse menino, taxista, tal. E depois entrou nas rodas de samba. Mas quando ele entra nas rodas de samba, você sabe dizer mais ou menos a época que ele começa a entrar, a fazer as rodas e aí começar a ser um expoente dentro dessa roda como compositor e chamar a atenção das pessoas, não diretamente ao João Nogueira. Eu não sei, eu não saberia dizer se o Luiz, ele entrou em contato diretamente com o João, que foi o primeiro quem gravou, ele ou foi Bezerra que gravou primeiro? Não, eu acho que a primeira gravação dele é um pau de sebo, que é esse Tá. termo que tinha muito, que é dessa época, que são LPs que são vários compositores dentro de um mesmo LP e leva esse nome porque só um chega ao topo, né? Digamos, essa é a brincadeira. Mas brincadeira horrível, né? Assim, mas enfim, ele acho que é no começo da década de 60. A primeira gravação acho que é 63, que é esse que é um samba chamado Show Gafanhoto, que acho que é dele com o Tacílio da Mangueira, que era essa primeira parte da carreira do Luiz, que ele devia ter 20 e poucos anos, alguma coisa assim. Sei. Porque acho que a primeira, se ele é de 46, né? Isso é de 60, 63, década de 60, então ele devia ter 20 e pouco. E nessa primeira fase ele já era muito. Ele era sempre chamado para estar em alguns LPs desse, principalmente até estava revendo uma entrevista dele que ele fala a Tape K, que é uma gravadora, enfim, que ele já ia. Então, essa primeira parte da década de 60 até 70, que é quando vai ter o boom dessas gravadoras e tal, ele tá nesses paus de sebo, que depois vai se desmembrar ainda, quem tiver, vale pesquisar, que são os grandes LPs, que é Olé do Partido Alto, ou Partido em Seis, que isso vai ser um pouco posterior, né, que são conjuntos, isso tinha muito. Então ele estava. E o João, a impressão que eu tenho é que quando o João é que sabe quem é o Luiz. Porque o Luiz é isso, ele tinha uma coisa diferente de hoje, como tem essa autoprojeção artística, né, que a pessoa se... O Luiz era um cara muito tranquilo, sempre foi e nunca teve tanto essa coisa de se autoprojetar. Então eu também imagino, acho que em algum momento essa vaidade, claro, estava nele, mas ele era um cara muito simples e tranquilo, assim, não era um cara... enfim, então eu acho que o primeiro sucesso dele mesmo, eu acho que vai ser com, acho que é o Bezerra, né, que grava, que vai dar que leva ele depois ao João, né? Então ele tem essa primeira parte que aí ele faz música com o Joãozinho da Pecadora também, né, e esse samba Show Gafanhoto, a Beth Carvalho vai gravar um pouquinho depois, em 79. Até tem um clipe no Fantástico que tá no YouTube. Eu cheguei a ver. Muito bom.
E então, o primeiro, eu quero bater nessa tecla porque não ficou claro para mim na fala. O primeiro sucesso foi gravado por Bezerra. O primeiro sucesso dele, a música é o Soltaram os bichos no cara, porque não soube chegar lá na minha bocada, a rapaziada bota pra quebrar. Ah, mas ele chegou no morro pagando sugesta com a rapaziada. Enfim, eu não vou saber a letra Ah, inteira, não, mas tudo bem. Tá, então ele, Bezerra, isso não é beleza. um grande sucesso perto do que ele vai vir a estourar um pouco depois com o João, né? Uhum. Mas você tem que considerar que o Bezerra, naquele momento, ele tava em muito em exponencial, né? Porque o Bezerra estava vendendo muito LP. Então, logo depois, ele encaixa o Na Boca do Mato, né? Que ele até fala que fala, fez quando tá dirigindo táxi e tal, né? Que é o Corcoviei, saltei de banda, Corcoviei, saí de banda, saí de fininho, eu escorreguei, saí de mansinho, eu esqueci que na cana tem nó, na cana tem nó. É que eu fui convidado por dona Didi para dar um caixanga na sua caixanga na boca do mato e e quase fecharam o meu paletó. Eu estava na minha, bebendo uma serva, comendo um ciscante, chegou um negão todo ignorante, e ela toda sem graça, esse é meu marido. Mas a salvação é que eu não sou bobo, e aprendi na Bahia a jogar capoeira, com sabedoria, senão meu compadre, eu estava perdido. Corcovieira. Sim, aí ele, acho que é isso, ele tem esse primeiro, ele tá nessa primeira coisa do Bezerra, assim, então ele é esses compositores. Só para já concluir essa coisa do Bezerra, Uhum. o Bezerra chega a ele porque o Bezerra era músico, né, dessas gravadoras. Então Ah, ele já conhecia, assim, o Luiz já ia nessas coisas, nessas reuniões dos compositores. Então o Bezerra já estava pescando. Então quando o Bezerra gostava de uma música, ele ia mesmo, tanto que ele vira o porta-voz desses compositores, né, mas o de Bezerra ela. tem essa história mesmo, é verdade. E, e depois dessa. Quando é que é da data o trio Calafrio? Porque eu procurei alguma coisa na internet, devo confessar que eu não procurei muito, mas nesse vídeo que tem no YouTube do trio Calafrio, não tem a data dele. E aí eu queria saber quando é que é datado, assim, como é que eles se encontram para fazer esse trio, como é que ele é criado, qual a relação do Marquinhos com o Barbeirinho e o Luiz, eles já eram amigos, vizinhos, roda de samba, como é que isso faz essa amizade? E aí eles têm a ideia, que eu sei que foi do Zeca Pagodinho, do nome, inclusive, né, do trio Calafrio, que deve ter uma história por trás disso. Não é do nada que é chamado trio Calafrio, I guess, eu imagino. Enfim, me fala um pouco do que você sabe do trio Calafrio, que deve ser bastante. Fala pra mim, fala pra gente. Ó, o Trio Calafrio, ele é um capítulo posterior, né, assim, na história do Luiz. Isso vai ser na década de 90, se eu não me Ah, engano, então tá. né? Então o que, que a gente tem antes do Calafrio? Vamos falar um pouco do que tem antes do Calafrio, que aí eu já achava que já era antes, já era tudo Não, o formado. Mas trio, vamos lá, então. quando o Luiz chega ao trio, enfim, ele já é Um grande nome. um compositor muito reconhecido entre os Ah, compositores. Essa coisa do reconhecimento em grande mídia a gente não vai ter nunca, né? E, inclusive, daí a valorização enorme da iniciativa de vocês e de todas as outras, né, desses movimentos e projetos de samba. Mas enfim, acho que tem um capítulo João Nogueira antes, que é então vamos falar dele. o. Não, vamos falar dele. Vamos falar antes do trio, então. Bora falar, bora voltar, então. Eu acho que é o capítulo João Nogueira, que é isso, que o João. Tem até. Como é que é essa história mesmo? Ah, lembra Tem uma aí. história que o Luiz deixa a fita para companheira do João, né? E o João tá dormindo, alguma coisa assim, né? Enfim, aí o Luiz não bota muita fé, mas enfim, depois o João grava a música que vem a se tornar o maior sucesso do Luiz Grande, né? Que é o Alô Matoseira, nosso maestro de sete cordas aí. O, que vem a se tornar o maior sucesso do Luiz, que acho que é o Papi Papaya Paia, Papi Papaya Paia, Papi Papaya Paia, Papararara, Babe Babe Babara. O Luiz fazia papi papi babá.
papi, papai. Aí por onde andará Maria Rita, que andava gingando com um Um laço de laço de fita? fita. Quem tem grande? Manda aí. Segue, E o segue. homework? Fez o homework, pô? Ah, É que eu preciso saber onde anda que é essa pequena dos olhos redondos, da pele morena, que é para acalmar meu coração. Agora eu chego no samba, meu peito se agita, porque sente a falta de Maria Rita, cabrocha bonita, corpo escultural. Por isso eu preciso saber qual o seu paradeiro, bem antes que chegue o mês de fevereiro. Sem ela pra mim não vai haver carnaval, por onde andar, papi, porra. papaya, paia, Ai, que papi, papaya, saudade da paia. roda de samba. É, muitas saudades mesmo. E aí, enfim, esse é o primeiro sucesso, que aí põe o João nas cabeças também. E aí tem até aquela história que eu comentei no nosso, na Last Live, na Last Try, ele tem aquela história do, como ele era taxista, né, ele estava levando um passageiro e, enfim, aí começou a tocar essa música no rádio, né, e ele conta depois, isso posterior, né? Ele fala, poxa, eu não ia dizer que aquela música era minha, pro cara que o cara não ia acreditar nunca, que um cara assim, por que eu tô dirigindo táxi, então? Qual é, meu irmão? Ele não ia acreditar. Ele falava assim, né? É Ele mesmo? tinha todo um jeito Ai, particular. que demais. Enfim, aí o João. Ah, fala aí, você deve ter alguma. Falando Não, demais não, aqui. não, não, continua, continua. Eu tô ouvindo da história, pode continuar. Aí o João. Enfim, aí o João ele é o cara que vem se tornar o maior intérprete do Luiz, se eu não me engano, Uhum. que acho que ele grava umas 7, 8 músicas. Dessas 7 músicas, só uma é parceria, né? Que é o Malandro 100, que é nem vem que não tem, que pra cima de mim não vai dar. Sou madeira de Jequitibá, meu vaso é Ai, ruim de bom quebrar. isso, é. Muito bom. Conhece esse samba? Isso é bom Aham. demais. Você Muito, aí, muito bom. esse papo pra cima de mim. Essa conversa que você vai. Eu conheço do princípio ao fim. É, você tá afim de arranjar um trocado, mas é que eu não sou um mané. Sabe, olha esse, e por você não vou ser enganado. Vou lhe dar a mão, mas não se esqueça de vir me pagar. E se isso não acontecer, eu faço um samba e vou te. Você tem que saber que para sobreviver não precisa enganar a ninguém. O malandro sai e desce, aceita depressa essa nota de 100. Enfim, aí essa é a única parceria. E é uma outra curiosidade para a gente já eu te passar a bola é que algumas regravações, o João regravou algumas músicas do Luiz que já haviam sido gravadas pelo Bezerra, né? Como o Corcoviei e a resposta do Corcoviei, só que com nomes diferentes. Então, as pessoas que quando forem buscar, elas vão encontrar nomes distintos para as mesmas músicas, Ah, né? É que hum. elas foram editadas de nomes distintos. Isso era uma artimanha dos compositores para conseguir um advanced, né? Você, enfim, era uma maneira de sobreviver. Olha que interessante. Na verdade, quando eu te conheci, para quem não sabe aqui na live, eu conheci o Camilo pelo Tendinha, que eu estava escrevendo o texto que a gente coloca no nosso Facebook do samba de bamba, né? Todo dia no nosso calendário, quando tem uma morte ou um nascimento de alguém do samba, a gente faz um post exatamente para falar um pouco disso. Então eu tava sem material sobre o Luiz. Eu tava. Porque não tem, assim, não tem um livro, não tem uma coisa que você possa ler, não tem muito. Tem, mas tá muito. Enfim. Aí eu achei o Tendinha no YouTube e eu fiquei muito alegre, muito feliz, porque eu fiquei ouvindo aquilo, assim, sabe? Eu sentei aqui na cadeira, coloquei o computador na minha frente, fiquei olhando, vocês conversando com uma certa intimidade com o Luiz, os seus companheiros da live, foram entrando outras pessoas, né? Com o violão e cantando e lembrando das histórias, né? Que isso para mim
é de uma riqueza. Eu não sei vocês aqui da live, mas eu acho tão interessante quando a gente encontra um Camilo que viveu com esses caras e que tem uma lembrança que você acaba imitando ele e tal. Me traz um pouco mais esse cenário das histórias, curiosidade, desse ser que você andou nas ruas, né, com ele, tocando, conversando. Me fala mais dele. Lembrando que hoje é aniversário do Barbeirinho, né? Perfeito, muito Lembrei bem. porque eu fiz esse post e eu lembrei, falei, poxa, que não foi no aniversário do Luiz, mas foi no aniversário do Barbeirinho, né? Daí, e o capítulo 1 vira Tia Ciata, né? Como deve ser. O- assim, eu conheci o Luiz já nessa fase, na parte final da vida dele, né? Eu sou paulistano e vim morar no Rio em 2012, por aí. E, enfim, já conheci o Luiz, eu adorava o Luiz Grande lá onde nos projetos que eu fazia em São Paulo, que eu participava, né? Que era o Samba do Bully, lá o Batalhão da Vagabundagem e tal. E vou fazer um parênteses e mandar um beijo pro Dr. Bigu, que sem ele não ia acontecer nada disso, que o Ney Lopes até chama, em um artigo antigo, disse que ele era o anjo da guarda da velha guarda do samba, né? Que é meu tio, Bigu? que foi quem fez essa interlocução minha com o Luiz. Que foi isso, a Ah, primeira vez que eu encontrei, que foi, na verdade, a minha relação, eu vou para o Rio para, enfim, atrás dessas coisas e tal. E chego ao Luiz pelo Dr. Bigu, que é o meu tio, enfim, que era médico, que é o médico de toda essa galera. E aí, quando eu conheci o Luiz pela primeira vez, foi numa roda do Candongueiro, né? tá. Isso já em 2014, 2000, enfim, 2013, acho. A gente falou rapidamente, enfim, ele estava no táxi, eu lembro disso, eu lembro dele falar. Eu falei, como é que tá o táxi? Ele tá com meu filho. E aí eu peguei ele indo embora de táxi, né? Eu falei, olha aqui, meteu o caô, tá com táxi ainda. Aí, enfim, aí depois logo, eu lembro que teve o aniversário, acho que foi o aniversário dele, Hum. e teve uma festa na casa dele, que ia estar o trio. Aí o Bigu falou, vai ter festa. Eu falei, pô, foi um dos dias mais. Eu me preparei, sabe? Foi um dos dias, eu lembro de chegar lá e tá o Barbeirinho tocando cavaquinho, falar, cara, ver aquilo, sabe? Falar, falar, nossa, isso aqui é um sonho pra mim. Você vê um cara genuíno tocar e virar pra mim, e vira pra você cheio de cachaça e fala, é que eu toco assim mesmo, eu não sei ler não, só sei tocar assim, e, sabe? Então é um cara que, né? Enfim, aí dali com o Luiz eu me dei muito bem, assim, muito. E aí eu comecei a articular uma viagem para ele para São Paulo, né? Para, enfim, para isso, para ele tentar tirar um troco, para a gente fazer coisas, né? E aí né, nessa viagem, isso foi em 2015. Uhum. A gente fez rodas com ele, levou ele para vários lugares, tal. Pro samba do Bullying, inclusive como hoje, né, deu para preparar, isso aqui foi a camiseta lá que a galera fez na época. Ah, que legal. Tá. Então, enfim, aí ele começou. O Luiz não tinha ninguém que pensava, sabe, as ações de carreira. Ele, como eu falei, era um cara muito acomodado, tranquilo também. E, enfim, aí eu comecei aos poucos fazer isso, mas respeitando também todas as condições ao redor, né? E as minhas limitações da época, né? Hoje eu olho para trás, né, eu vejo, eu era muito mais um garoto do que aquelas coisas. Hum. E, enfim, aí São Luís. A gente fez algumas viagens, a gente foi para BH depois com o Lucas Feinblá, com o Guilherme Lacerda, que estava na tendinha. E a gente começou a fazer algumas coisas. E antes de passar a bola de novo, você disse falando de que tem pouca coisa sobre o Luiz, de fato tem mesmo. E ele já era um cara que não tinha esse registro das coisas dele. Eu lembro de perguntar uma certa vez, aí como é que quantas você tem, né? Como é que tá esse registro? Você tem um balanço? E ele, não, tá tudo na cachola. Sabe? Então nisso você já consegue extrair vários contextos sociais disso, do como é que se tá tudo na cachola, porra.
Então é isso, tinha dia que o cara tava, né, tava bem e lembrava de tudo, e tinha dia que não tava. Ó, quem entrou aí foi o Cezinha, que inclusive foi um dos nossos lideranças lá do Samba do Bully, que foi com quem a gente articulou essa primeira viagem do Luiz lá para São Paulo, né? Ai, que tudo. Que bom. Que bom que vocês puderam fazer isso, né? Eu acho que deve Bom, dar uma alegria, assim, de poder lembrar isso, né? De vocês terem estado juntos e poder perceber mesmo, né? Acho que essa percepção, sabe? Dessa sensibilidade, desse um homem, né? Ali, depois... Porque tudo nasce numa admiração, né, Camilo? Como você falou, pô, parecia um sonho. Eu tava lá naquela mesa com o Barbeirinho, o Luiz e a galera tocando e pouco importa se eu sei ler, se eu não sei ler, eu tô lá fazendo meu samba, né? Então, essa admiração que nasce, que a gente tem e que eu, sim, adoraria ter vivido isso também, é uma admiração que vem por todo o legado, por toda a história, né? Que pega a gente. Quando a gente é fisgado por isso, pelo samba, esse samba, que é esse que a gente da associação quer resgatar, quer falar, né? Que é o samba da antiga, como eu chamo. Uma vez que a gente é picado por isso, a gente tem essa vontade de falar mais, de se educar mais, de ouvir essas histórias que você está contando, né? Então, muito para mim de novo muito muito legal ter você aqui e saber, sabe? A gente falou no telefone uma vez, você falou para mim, uma vez que a gente começa, não tem mais volta, né? Uma hora que a gente começa a falar sobre isso, não tem mais volta mesmo, porque eu acho que a gente está precisando ter pessoas como a gente para a gente parar o tempo, uma hora do nosso tempo para falar sobre pessoas como o Luiz, como Tia Ciata, como Barbeirinho, como Senhor, e aí vai, né? Então, acho que até eu quero deixar, eu tô aqui há tanto tempo em Londres e eu não tenho nenhum tipo de planos de voltar para o Brasil para morar e é um legado que eu deixo até para a própria sociedade que eu faço parte, né? Que é da brasileira e também da inglesa e de tantas pessoas que não são nem brasileiros e nem ingleses, mas que adoram o samba, que enchem a roda, que cantam e que querem aprender, né? Isso para mim assim, é missão cumprida. Quando eu termino uma roda e vejo que as pessoas vêm para mim ou vêm para os músicos perguntando mais onde é que eu acho, qual é o Spotify, quem que é essa pessoa aqui na mesa da roda, eu printo fotos da Tia Ciata, do João Nogueira, do Senhor, do Geraldo Filme, sabe? E aí um dia eu terminei uma roda, o cara pegou assim a folha e falou assim, isso aqui é Geraldo Filme, eu não tô acreditando. Eu tirei uma foto e mandei pro meu pai, que eu tô numa roda de samba em Londres com o Geraldo Filme. Então, eu ganhei a noite de um cara, entre 300 pessoas que estavam ali, sabia quem era aquele cara. E ele pegou, ele falou, não vou devolver, eu vou levar pra minha casa. Falei, pode levar. Porque eu plastificava a fotografia, né? Eu plastifico a fotografia e coloco na mesa. Então as pessoas comem, que a gente tem a feijoada, tem todo aquele ritual, né? Na roda de samba que tem a feijoada, tem a família, então vem os familiares com as crianças e tal. Então é muito família, aquela coisa daquele final de tarde do domingo, sabe? Então, esse papo que a gente está abrindo, né? Como eu disse, a série dessas lives, eu quero aprender muito, por isso que eu nem falo muito, porque eu quero mais dar espaço para vocês falarem, e porque vocês, né, vocês que estão do outro lado, tem muito mais a falar do que eu lidar, eu dar a linha para vocês falarem. Bom, mas depois dessa introdução que a gente falou do João Nogueira, que a gente falou do Bezerra, aí a gente está falando de... O que vem depois disso? O que vem? Qual é antes da gente passar para o trio e depois o CD dele, eu vou falar de mais duas do João, mas Tá. antes eu vou pontuar rapidinho disso que você falou. Quando o micróbio do samba entra, não tem muito para onde
para onde você pular, não. Ele é bem potente, assim, e é bom, é positivo. É, sobre, né, eu acho que tem uma música do Luiz que fala tem que ter talento e sacrifício, assim, né, e acho que, que é preciso saber remar contra a maré. Então a gente tem esse esforço que é diário, permanente, e a gente tem que se ver sempre como um operário da cultura mesmo, por mais que cada um tenha seu universo particular, né, de grandeza, enfim, de riqueza, a gente, a gente é um operário, né, como se fosse uma formiguinha mesmo, e aí só para te completar, toda a relação, ela não é só de uma via, né, eu acho que assim, do mesma maneira que você pode aprender comigo, eu também sempre aprendo, né, e isso é uma das coisas que eu tive como, assim, talvez o parágrafo 2 ou um dessas relações com esses mestres. Mas antes da gente, agora voltando para as músicas do João, tem duas músicas uma música também que fez muito sucesso com o João, que talvez vocês conheçam, que é a Você pode arranjar um novo amor, mas não vai se esquecer de mim, porque foram 2 anos, não foram 2 dias, e um grande amor não se esquece assim. Nosso amor não tem mais jeito, ele é quase perfeito, é difícil ter fim. Hoje estamos separados por culpa da oposição, que insistiu e conseguiu destruir nossa paixão. Mas ainda predomina entre nós essa paixão. Você pode arranjar um novo amor. Isso foi um sucesso na voz do João também. O que mais? Meu dengo não sabe o que faz para me agradar, principalmente na cozinha. Ela é boa de armar. Depois enfim, aí tem um monte e eu acho que é isso. Aí ele vem a se encontrar depois, né? Com o trio, mas isso já vai ser depois. Nesse período ele vai ser gravado, deixa eu pensar aqui. Ele vai continuar nessa onda pau de sebo, de Bezerra e João, principalmente. E aí figura em algum LP do Emílio, tem uma música gravada pelo Emílio, enfim. E uma coisa importante é que ele tem também uma ligação com a Imperatriz Leopoldinense, mas ele nunca... ele foi um compositor dos compositores da Imperatriz. Acho que ele nunca ganhou um samba. Quando ele foi para ganhar, teve até um quebra-pau lá na escola, enfim, aí essas coisas de escola de samba nunca são fáceis, né? Não, imagina que não. E no final ele até já tinha abdicado um pouco disso, assim, de renunciado a essa. Mas aí depois em 90 ele vai fazer vai se formar, vai formar o trio Calafrio, né? Que é esse que é ele, o Marquinhos Diniz, que é o filho do Monarco, um dos filhos do Monarco, e o Barbeirinho do Jacarezinho, que faria aniversário hoje, né? Enfim, isso se deu mais ou menos, eu acho que o Barbeirinho e o Marquinhos Diniz já estavam colados, né? Que é o termo de quem está fazendo samba junto. E, enfim, eles já tinham... Boa, Bigu. Vou lembrar um samba do Partido em Seis depois. Eles já tinham, né, admiração pelo Luiz. O Luiz já era esse cara, já estava sendo gravado desde a década de 60, né? E, enfim, e aí o Zeca já está começando esse efeito Zeca, né? Década de 90, assim, aquelas reuniões de compositores, e aí o Marquinhos e o Barbeirinho, ele meio que indo no consenso aí, cara, vamos colar no Luiz, vamos trazer ele e tal. E aí eles levam o Luiz para uma dessa na casa do Zeca, e eles meio que iniciam uma parceria, uma amizade que enfim, eu acho até legal a gente depois continuar esse papo aqui, enfim, e vocês falarem ou com o Paulão ou com o Marquinhos Diniz, sabe? Que são pessoas que conheceram o Luiz há mais tempo do que eu, né? Enfim, e vão saber contar histórias, mais de tudo isso, né? Assim, mas enfim, aí acho que é isso. Aí eles gravam a primeira música com o Zeca, que é quem dá o termo de trio Calafrio, que acho que não tem tanta... Assim, acho que o Zeca não pensou muito pra justificar o que é. Ele na hora lá, ele deve ter falado, vocês são um trio Calafrio e o negócio... Eu imagino que tenha sido isso.
E aí a primeira é parabólica, né? Que eu acho que é até o grande. O Zeca até comenta que era o termômetro quando ele chegava na roda de samba, né? Para saber se a roda estava boa ou Ah, não. Era um samba de verdade ou era samba com os braços, como diz o Luiz. Que é aquela que é. Como é que é? O meu barraco hoje está valorizado só por causa de uma antena que eu instalei no telhado. Mas a parabólica foi trazida por um temporal. Eu achei no mato, botei no barraco na cara de pau. Mas a parabólica. E aí, acho que é isso. Aí depois ele entra nessa fase que vai até. Assim, o trio é permanente, vai ficar até o final da vida dele, eles vão ter esses encontros, né? Eles chegam a gravar um disco em 2003, que eu tenho aqui, só que o encarte eu não achei, porque eu tiro, começo a ler, levo para algum lugar da casa, mas aqui, ó, tá aqui. uhum. Que é, enfim, que ele é uma produção acho que do Paulinho Albuquerque, É. né? E aí são todas as músicas deles, do trio, menos o Conflito, que é uma música do Barbeirinho com o Marquinhos Diniz, que é o Ai, que É conflito, muito roubaram o bom. cabrito do seu Benedito, ai, conflito. É. E, enfim, aí é isso. Aí ele meio que. Eles não param de compor, eles têm muita coisa, tem coisas inéditas até hoje. Você fala com o Marquinhos, né? Se encontram. Justamente por isso, porque as coisas estão na cachola e a cachola, ela às vezes funciona, às vezes lembra, às vezes, né? Enfim, É. ativa. E aí depois, acho que uma coisa, eu não sei se você sabe, o Luiz chegou a gravar um disco solo. Você sabe disso? Não, não sei não. Como Pois é? bem, isso é uma coisa legal, assim, importante, né? Que foi 2 anos depois, que é justamente pelo selo do Candongueiro, que é esse lugar, assim, esse espaço, esse reduto, esse quilombo, que é conduzido pelo Wilton, que é um lugar super importante, assim, para esses sambistas, né? Que, enfim, era um local que todos esses caras tinham vez, assim, cantavam e tal. E muito importante aqui no Rio consequentemente, para todo o mundo do samba, né? Em 2005, eles foram contemplados, acho que por um edital da Petrobras, alguma coisa assim, Uhum. e saíram 3 discos. Um do Luiz Grande, um do Zé Luiz do Império e um do Jurandir da Mangueira. São 3 assim discos fundamentais assim só que é isso, como são no final, não sei se o que aconteceu de grana, enfim, que não ainda, e todas essas carências do meio do samba, o negócio ainda não está nas plataformas digitais, sabe, essas coisas. Tem no YouTube. Em todo caso, já aproveito, eu vou deixar um link extra para eu te mandar com material, né, que tem material plus, que é Tá, isso, que tem o disco, tem o áudio do disco, né? Tem alguns vídeos, tem algumas fotos do Luiz, enfim, para quem quiser saber mais, né? com certeza. Vou, assim que eu terminar a live, se você me manda, que eu vou fazer um post sobre a nossa live amanhã. Claro. Dando todos esses Spotify, se tiver Spotify. Eu, na verdade, tenho até na minha lista de fazeres. Era ter tido tempo hoje de procurar alguma coisa no Spotify para colocar no nosso Spotify alguma coisa para chamar o público para irem no nosso Spotify, né? E ouvir antes da nossa live, mas eu não tive tempo hábil para isso hoje. Mas com certeza você manda para mim e eu coloco tudo isso, essas informações na nossa página, né? Agora, hoje à tarde me fizeram uma pergunta, me mandaram no meu WhatsApp uma pergunta para te fazer, que a pessoa não ia poder estar na live hoje, que é: o que fez as músicas dele serem um sucesso? Uma vez que essa pessoa acha, né, que ele também era um cara que escrevia sobre o cotidiano. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que Eu ele é acho, um cara do cotidiano mesmo? eu acho que é uma capacidade dos cronistas, né? Disso, de você traduzir o Barbeirinho, o Barbeirinho, o aniversariante do dia, é um cara, né? O pão no pão, o cabelo no pão careca, o cara vai comprar pão e volta com samba, entendeu? É isso, esses caras são. Cara, eu lembro na primeira viagem do Luiz para São Paulo, o meu irmãozinho Patrick Paz, ele pode até confirmar isso. O Luiz, né, tava super feliz e tal.
Aí ele mandou uma feijoada antes de cantar no Traço de União, né? Puta, aí eu já olhei aqui e falei, putz, isso não vai dar. Mas enfim, eu também o cara coroa, tá aí, né? Eu não vou ficar enchendo o saco. Minha política é assim, só interceda se for realmente necessário, né? Aí, enfim, tal, fez o show e na última música ele tá cantando a música do João, que ele gostava de cantar em Mi menor, que é aquela. Quero me esconder nesse azul, me enfeitar nesse pranto, Portela, sofrendo e dizer sim, matéria de bamba, que é Silêncio de Umbamba, né? A Ação de Umbamba, homenagem do João pra Portela. Aí, cara, ele começou a envergar, né? Assim, passar mal, subir a pressão, sei lá que porra, já o dia te cancela, já pega ele, tudo bem, aí traz ele. E aí, tá, tudo bem, fica bem. Aí ele tinha uma outra paradinha para resolver depois, para ganhar mais um, sei lá, uma merreca, 700, 600 conto, sei lá. Só que faz diferença, né? Isso que é o lance. Aí eu lembro dele, eu falei, ó, Luiz, por mim você não vai. Eu não sabe, eu não tenho esse dinheiro, mas eu vou arranjar esse dinheiro porque você não vai. Aí ele, não, tá maneiro, dá pra ir lá. Inclusive, eu fiz isso aqui. Aí ele pegou e cantarolou uma cabeça de um samba. Aí eu fiquei olhando pra ele e falei, pô, você é pilantra mesmo, você quase tem o treco, aí você vem com uma primeira de um samba aí, né? E era. Pô, enfim, e aí foi isso. Aí no final ele foi lá com o William Fialho, que era do nosso samba, um grande amigo do Luiz, que teve na tendinha, no projeto. E foi demais esse dia. Mas enfim, foi uma das passagens pro São Paulo com o seu Luiz. Entendi. E eu queria que você falasse um pouco sobre o legado do vamos falar um pouco do legado do Luiz, que é falando de bamba, a gente deixa no final, daqui a pouco a gente vai acabar, sobre o legado de cada um que a gente está falando, né? Então, essa semana a gente falou do baita legado do Tia Ciata e tal. E aí, pro finalzinho que a gente está chegando lá, eu queria que você me desse a sua opinião, ou o que você realmente sente quando você fala do Luiz, o legado que ele deixa para o samba, qual que é a importância dele para o samba brasileiro, Camilo? Olha, eu acho eu até comentei, eu acho que ele é desse DNA do samba sincopado, né? Que é samba malandreado, com uma divisão, né? Que nem diz o Marquinhos Diniz, que não deixa a pista, você não sabe para onde vai, né? Que é uma divisão no tempo, né? Uma brincadeira entre os tempos, a síncope, né? E então ele está nessa linha que são muito poucos os caras que fazem isso de maneira assim, de maneira autêntica, né? Que é isso, que é Geraldo Pereira, acho que começa com Geraldo, aí depois vai ter o Padeirinho da Mangueira, tem também o Casquinha, mas o Luiz é um desses caras do alto nível desse time, assim, ele é representante titular dessa categoria de samba sincopado. E aí depois, a posteriori, assim, ele tem esse desenrolar com o trio, que aí já acho que explora mais essa parte de cronista mesmo, da parte urbana, disso, do modo de viver do carioca, do subúrbio, fale quem puder. O subúrbio é um lugar maneiro para se morar. Mesmo que eu fique rico, compadre, eu nunca saio de lá. Diz aí. O subúrbio fale quem quiser, um lugar maneiro para se morar. Mesmo que eu fique rico, compadre, eu nunca saio de lá. Enfim, esses caras que eles trazem essa essência mesmo. E eu acho que, assim, do ponto de vista melódico, ele é um cara muito rico também, né? Assim, ele nesse começo da vida dele, ele teve essa influência dos instrumentos de sopro. Então, assim, a galera dos músicos até fala que ele tem essa melodia do trombone, né? Do trombone de vara, né? Aquela coisa das antigas. Ele acessava esse samba gafieiro um pouco também, samba salão. Okay. E... Enfim, aí depois o Luiz, ele tem coisas inéditas também, a gente tem, né? Então, eu queria falar sobre isso.
queria falar sobre isso agora. Já que você já entrou nisso, eu queria saber se você tem algum material, para sair. Alguém pensou em fazer um livro sobre ele? Alguém pensou em colher memórias? Como é que você vê isso? Você que está tão perto da obra dele. Olha, essa questão da memória, né, sempre esse ponto carente e delicado, né, na questão da história oral, da cultura popular, né? Uhum. A gente nem sempre tem as condições, né, mínimas para a gente registrar coisas que são da mais, né, da maior riqueza que a gente pode encontrar em termos disso, né? Mas assim, a gente conseguiu fazer algumas coisas dentro do nosso limite da época, assim, eu lembro que a gente em 2016, quando ele fez 70 anos, a gente fez uma festa em homenagem a ele, o coletivo, no quintal do coletivo, lá no Butantã, na casa da Cissa, e da família maravilhosa, um beijão no sorriso deles, que é um quintal super mágico no Butantã, assim, quem conhece sabe que é maneiro. Enfim, aí a gente fez lá e eu lembro que, né, e era nesse final de semana, a gente que organizava tudo, comprava bebida, fazia tudo, só dava preju, mas a gente conseguia pagar ele bem, né? Assim, aquela coisa. Um dinheirinho que ele não conseguia, então era isso. O nosso lema era esse lance do Flores em Vida, né? Que é o valorizar monetariamente, o cara poder pagar a conta, registrar as obras, enfim. E por aí vai, né? E assim. Então, respondendo a pergunta, não tem. Tem, enfim, nesse dia, enquanto a gente preparava, enquanto eu fiquei montando o bar, eu lembro de mandar ele pro nosso Birigban Studio, né, que é o nosso estúdio em São Paulo. E nesse dia, cara, ele fez em uma tacada, assim, tipo umas 12, 13 gravações, né, entre elas algumas inéditas e regravações. Então isso a gente tem organizado, a gente agora, né, enfim, a gente sempre troca de mal, né, com essas despedidas. Quando o Luiz partiu, eu achei que não era a hora, enfim, a gente nunca aceita muito isso. Mas depois a gente percebe que as coisas são como tem que ser. Eu acho que agora é hora de organizar para pensar isso num lançamento para ou 2021 ou 2022, né? Assim, respeitando todas as limitações que a gente não tem apoio, não tem patrocínio, a gente está no meio de uma pandemia. E aí, enfim, só para aproveitar esse dia do estúdio, nesse dia ele fez uma participação nesse disco aqui, do Guilherme Lacerda, que é o nosso capitão do coletivo. Aqui ele grava 3 sambas, eu acho. Um deles é um samba lindo, dele com o Romildo, que é Velhos Tempos. É acho que lindo esse samba! Esse disco aqui é um descasso, não é porque eu sou amigo do Guilherme, mas acho que só essa gravação desse samba do Velhos Tempos É lindo esse samba, essa letra já é um registro maravilhosa. histórico. Essa música, no tempo de Dona e Pitinguinha, na casa da tia Ciata, de galinha, quando os poetas... Vale fazer uma menção ao Daniel Cizinho também, que é um compositor aqui ligado à galera do Candongueiro, de Niterói, que gravou uma música com o Luiz até antes disso, antes de eu conhecer ele, o Luiz. É uma música muito bonita também, que eu acho que é isso, tá? É Saudades do Trombone de Vara, bem aquele termo que eu usei, assim. E, enfim, aí, desse dia no estúdio, a gente também... uma das músicas vai sair de maneira inédita no trabalho da Giovana, que é uma compositora que a gente trabalha junto com ela também, que ganhou fama como deusa negra do samba rock, né? E nessas nossas movimentações de promover os encontros, os reencontros, principalmente, a gente descobriu que eles eram parceiros. E o Luiz lembrou a primeira que eles tinham feito junto um dia no boteco perto da casa dele, lá no Engenho da Rainha. O Guilherme gravou, muito bem gravado. Esse não foi nem do estúdio. E a gente conseguiu reaproveitar, e isso, assim, então vai sair agora, acho que em setembro para outubro, o novo disco da Giovana, que vai ter essa primeira música inédita, né? Que é uma parceria do Luiz, da Giovana e do Guilherme, que fez as arestas, enfim, da parceria, e que é um baita compositor também. Legal. Essa música eu também coloquei na pasta de tá inédita aí. Eu só peço pra galera não divulgar por enquanto, mas enfim, acho que... Bom,
Não, mas se vamos ver. divulgar também, só siga nas redes. A Giovana, o Luiz, o coletivo, tá tudo certo. Ô, Camilo, para terminar, eu queria que você falasse o pessoal da sala. Tem umas pessoas aqui de Londres, tem o Irineu que tá na Alemanha, nosso querido Irineu. Queria que você deixasse aí, deixasse onde a gente te encontra, onde a gente pode achar o Tendinha para a gente ver a live de vocês. Fala um pouquinho para a gente poder terminar. Outro dia eu estava vendo a live do Ney Lopes, ele falou, eu nunca estive tão presente. Eu acho que é isso também. Eu na minha casa, não estou sem sair de casa e assim, estou acessível virtualmente, né? Não sou contra aos encontros preceptados, enfim, e justamente dessa necessidade da gente ficar em casa, enfim, se reinventar e entender que a pandemia ela catalisou essa transição para o mundo digital e isso, falando desses compositores que estão mais à margem, significa distanciar eles cada vez mais desses acessos, desse mundo, porque eles não têm a dinâmica, não têm um fluxo, não sabem mexer no celular, não sabem fazer uma live. Não. Enfim, então a gente começou com essa movimentação de primeiro capacitar a galera, aos poucos e tal, depois criar um espaço de afeto mesmo, para a gente se encontrar sem sair de casa, e por fim gerar um material de memória, que é isso, como você assistiu a Tendinha, que não tinha nada do seu Luiz. Assim. Ai, não cai agora! Oh, meu Deus! Camilo, volta para terminar a live comigo. Ai, gente, não acredito que o Camilo vai cair nos 2 minutos da minha live com ele. Fabi, aqui na sala, galera, muito obrigada por vocês estarem aqui na live comigo, por estarem aqui na sala comigo. O Camilo caiu mesmo. E eu vou chamar ele de novo só para falar o tchau dos 2 minutos que a gente tem ainda. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Brasil que tá aqui. Será que eu voltei? Ai, voltou! Aconteceu! Acabou a luz aqui. Vamos nessa terminar. Não acredito! O meu tio que mora no prédio aqui disse, acabou a luz no prédio. Eu tive que rotear aqui rapidinho. Bom, ai, Xavier querido, Xavier também faz parte daqui da associação, cantor, percussionista, perfeito. Valeu, Xavier. Então, Camilo, eu quero, antes que a gente caia de vez, eu quero te agradecer imensamente pela participação. Quero deixar claro para todo mundo e para você principalmente que essa é só a primeira de várias que a gente vai se encontrar por aqui, hein? Não, com certeza, vamos fortalecer essas trilhas aí. E quando o mundo passar isso, vamos ter calma. Quem sabe a gente não faz uma excursão aí da Tendinha aí em London, aí vai visitar o Irineu aí na Germany. Não, com certeza, Irineu ele é um nome também aqui, expoente do samba. É isso, eu acho que a gente tem que fortalecer essas pontes. A gente é isso e vamos nessa. Também acho. Então, eu quero agradecer a todos que estão aqui na sala. Muito obrigada. Semana que vem a gente começa outra série de lives. Semana que vem eu tô com o pessoal do Demônios da Garoa. Venha ver a gente, hein, Camilo? Pessoal de São Paulo falando, Dedé Paraíso comigo aqui. Falando de Adoniran Barbosa, que é aniversário do Adoniran semana que vem. E, claro, um pouquinho do samba de São Paulo, toda a controvérsia, túmulo do samba, aquela história toda. Chovendo molhado um pouco, mas necessário. De qualquer forma, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo. Camilo, de coração, muito obrigada mesmo. Amei falar com você, te conhecer de cara, né? Que aquele dia caía toda hora. Mas, não, e tá tentando, ó. Olha, eles tentaram aqui ainda no final. Mas não, hoje a gente foi até o fim. Né? Mas é isso, eu acho que a galera aí segue aí, pode mandar mensagem, entendeu? A gente demora, mas responde. É porque a gente quer responder com carinho, com calma. Então, às vezes, não é porque. E ó, o Guilherme, meu compadre, aí entrou, que é esse samba, que
Vale, eu vi que Obrigada. tá esse samba do Velhos Tempos, tá no Spotify. E eu vou te Ai, mandar aí o colocar, link. quero colocar o Guilherme então na nossa playlist, né? Do Com samba de certeza, faz isso Pampa. que